Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Neste episódio do Teatro, converso com a vencedora do Prémio Revelação AGAs Teatro Nacional Dona Maria II deste ano. É um prémio que distingue anualmente um profissional do teatro que tenha até 30 anos de idade. A Sara Barros Leitão e o Mário Coelho já passaram ambos aqui pelo teatro, foram os vencedores das duas primeiras edições. A terceira, a vez, é da Karine Giada, é desenhadora de luz ou designer de luz, não sei bem se tens preferência, Karine. Nesta conversa vamos conhecer a Karine Giada, o ofício da Karine, saber como funciona este trabalho tão especial de fazer brilhar os outros, um trabalho feito habitualmente por quem está necessariamente na sombra, não é? Karine, olá, muitos parabéns para começar por este prémio. Obrigada por vires aqui ao teatro. Olha, vamos começar com um clássico da recepção de prémios, que é o Estavas à Espera. Era alguma coisa que já tinha aparecido no teu horizonte? Quando é que te cai no colo esta notícia de que tinhas vencido o Prémio Revelação? Confesso que não estava de todo à espera e que para mim foi uma surpresa enorme. Eu nem sei muito bem como é que foi. Na verdade, já quase não me lembro que o Pedro ligou-me de repente a dizer que eu tinha ganho um prémio. Só que eu, por acaso, na altura estava com um espetáculo também no Dona Maria e confesso que estava em falta. Qual era o espetáculo? Era o Última Hora. Eu estava em falta com a entrega de algumas plantas porque estava cheio de trabalho e na altura estava atrasada. Eu achava na verdade que ele até estava a gozar comigo ao dizer, ganhaste um prémio, achava que pronto, eu já sei que devia ter entregue as plantas, ainda não entreguei. Pronto, e depois pronto, continuei sem gritar. Ainda hoje não percebo muito bem o que é que está a acontecer, o que é que foi isto do prémio. É importante notar, não é, como esta distinção, a tua distinção deixa claro que o prémio não é só para jovens atores, é um prémio para todas as profissões do teatro, e são muitas, que tornam possível aquilo que acontece num palco. Já vamos falar melhor da tua profissão, mas queria perguntar-te ainda se já tens algum destino que queiras partilhar connosco para o valor pecuniário da revelação, porque há um valor, não é? São 5.000 euros o prémio em dinheiro. Queres dizer o que é que vais fazer com eles? Também podes não dizer. Pronto, ainda não tenho assim um destino mesmo já escolhido, mas já pensei mais ou menos o que é que vou fazer e a partir acho que vou investir mesmo no estudo. Acho que estou a pensar em tirar um curso e acho que isso me vai acalmar também um bocado o trabalho que tenho andado a fazer. Acho que era bom agora tirar assim pelo menos um mês ou dois para poder estudar outras coisas que me ajudem a evoluir. O que é que gostarias o que é que sentes que precisas de estudar neste momento? Na verdade tem a ver com uma vontade que eu já tenho, que eu sempre tive, que tem mais a ver com a direção de fotografia. Pronto, e fazer um curso mais curto, mas fora. É isso. Tem tudo na mesma a ver. É a iluminação, mas é direção de fotografia. Ou seja, é uma outra área. Karine, nós estamos a conversar à distância neste momento, porque nem sempre a vida, mesmo depois do Covid, deixa que os encontros aconteçam facilmente. Dá-nos uma ideia de como é que é a tua vida neste momento. Estás a fazer o quê? A meio de quê? A caminho de quê? Como é que é? Pronto, eu acabei de estrear uma peça com o Teatro Nacional de São João e com o Teatro Nacional de Bordeus, em Bordeus, que é uma apresentação da Oresteia, uma reescrita. E agora vamos apresentá-la aqui no Porto. Pronto, acabei de chegar de Bordeus estes dias. Okay. E a seguir vou estrear a peça Carcaça, do Marco da Silva Ferreira, no Rivoli. Pronto, isto é o que tenho agora até ao final do mês. Tu viajas sempre com os espetáculos? É obrigatório que o desenhador de luz ande atrás dos espetáculos, por onde quer que eles vão? Sempre que possível, sim. Eu viajo com os espetáculos, só que a questão é que às vezes
Nem sempre é possível, porque tu fazes a criação, não é? E quando te dão as datas com alguma antecedência, tu consegues prever a tua vida e vais e marcas essas datas. Mas às vezes há datas que surgem e tu já estás a meio de outra criação com outro projeto, e então aí pronto, tens de fazer opções. Ou fazes a nova criação com outras pessoas, ou então vais em digressão. Questões de agenda, não é? Exatamente, questões de agenda. Karin, ao contrário do trabalho do ator, por exemplo, que nós mais ou menos, pelo menos achamos que sabemos como é que funciona, por ter uma face muito visível, o ofício do desenhador de luz, já agora desenhador, designer, é igual para ti? É igual, sim. O designer é mais international. Ok. O ofício do desenhador de luz, dizia eu, não é para nós, ou melhor, é para nós, público, muito mais obscuro, e continuamos aqui neste ping-pong semântico entre as luzes e a sombra. É esse o caminho que eu gostava que tu nos iluminasses agora. Como é que pensa um desenhador de luz? Ou seja, como é que tu olhas para a construção de um espetáculo quando ele te é apresentado pela primeira vez? Quais são as tuas preocupações? Como é que começa? Depende também se estamos a falar de teatro ou de dança, não é? Uhum. Mas para o teatro, neste caso, ele normalmente é convidado pelo encenador, que escolhe um texto e que o partilha com o desenhador de luz. Depois dessa leitura do texto, há sempre uma ideia que o encenador quer passar ao público, não é? E daí a intenção de fazer o espetáculo. É um bocado... Depois de ler um texto, ficas com alguma sensação, não é? De que cada cena pode ser, que ambiente é que pode ter e o que é que tu queres passar. No fundo, o que o desenhador de luz vai fazer é um bocado pintar um quadro com a luz. Ou seja, vai haver um cenógrafo e o encenador vai encenar esse quadro, não é? E a luz basicamente vai direcionar o olhar do público, criando o ambiente, mas dando essa visibilidade, que a visibilidade é para onde direciona o olhar do público. E é isso. Ou seja, o princípio é sempre uma conversa com o encenador. Sim, parte sempre para perceber o mood, o que é que ele espera do texto, o que é que ele imagina. Mas é claro que isto é sempre um diálogo, não é? O próprio desenhador de luz também tem essa vontade ou essa ideia do texto que eu quero, pronto, e depois partilham com o encenador. E se tu tivesses que pensar assim na tua profissão, tu dirias que é mais, a partir daí, não é? A partir dessa discussão inicial, do teu lado, é mais uma questão de sensibilidade estética ou de perícia técnica, de perceber... Mais sensibilidade técnica, mais sensibilidade estética, sim, do que de técnica. É claro que uma coisa está sempre aliada à outra, claro, porque tu, para saberes passar uma mensagem, construir um ambiente, tens de dominar bem a técnica. Sim, nesse aspecto, eu imagino que o teu trabalho implica um grande conhecimento técnico, lá está, dos equipamentos e dos materiais. Qual é a importância disso, de dominar os tipos de parafernália? Que diferença é que faz? Cada projetor tem o seu tipo de luz e são bastante diferentes entre eles. Ou seja, o domínio da técnica, eu diria que é mesmo fundamental para construir um desenho de luz, um bom desenho de luz. Dá-nos assim alguns exemplos, por exemplo, tipos de... Quais são os teus objetos de trabalho diários? Com o que é que tu trabalhas habitualmente? Nós trabalhamos com muita coisa, não é? Mas, pronto, a nível de projetores convencionais, trabalhamos com os PCs, com pares, com esse tipo de projetores. Depois temos sempre a robótica. Mas isto é o tipo de material que mais comum que temos nos teatros.
Sim, mas cada um tem mesmo uma luz muito diferente. Em comparação, por exemplo, o Fresnel com o PC, o PC tem uma luz muito mais dura, o Fresnel é uma luz muito mais soft. Pronto. E é nestas pequenas coisas que tu depois também tens de conseguir avaliar quando estás a fazer um desenho de luz. Se queres uma luz mais dura para a sombra, ou se queres uma coisa muito mais ténue, que quase que não se note quando incide nos corpos. E, Karin, como é que se desenha um desenho de luz? Ou seja, como é que se regista e depois se reproduz, não é? Porque é essa a ideia, reproduzir tanto quanto possível, da mesma forma, ao longo da carreira de um espetáculo. Como é que se fixa essa estrutura? Primeiro constróis depois deste diálogo com os encenadores e depois de assistires a ensaios, constróis uma planta, não é? Uma planta de luz com os tipos de projetores que tu achas mais adequados, até que depois, quando chegamos ao palco, há uma montagem durante X tempo e quando os atores entram, começamos a fazer ensaios técnicos e é aí que o desenho de luz, na verdade, fica construído. Quando tu passas para a programação, depois de os teres pendurado, depois de os teres afinado e começas a programar, aqui o desenho de luz é construído. Depois ele vai evoluindo até ao dia até ao dia da estreia. Pronto. Porque há sempre coisas ali a limar, há tempos, há intensidades, depois quando entram os figurinos também tens de voltar a rever intensidades, muitas das vezes, porque iluminas um ator com figurino branco e outro com um figurino preto, escuro, preto, cinzento, outra coisa, é uma coisa completamente diferente, mesmo a nível de cor. Pronto, é assim, há uma construção até ao dia da estreia. Não implica que depois da estreia também não haja alterações, mesmo em digressão. Se estreares no Teatro Nacional e a seguir fores fazer vais o espetáculo para outra sala mais pequena, o desenho de luz tem de ser repensado, como é óbvio, porque os projetores não vão ser os mesmos, os ângulos não vão ser os mesmos, mas pronto, tentando sempre manter a sua essência. Uma espécie de esqueleto básico. E sem nunca desvirtuar o que fizeste, como é óbvio. E o que é que o desenhador de luz tem a fazer durante o espetáculo? O que é que há para executar no momento? Ou está tudo automatizado? O desenhador de luz ou o operador, não é? Ok. A partir do momento em que tu fechas o desenho de luz, é preciso operá-lo. Ou seja, toda a programação que tu fizeste, todas as deixas que acordaste durante o ensaio, pronto, é preciso realizá-las e durante o espetáculo ficas ali completamente agarrado à mesa de luz a carregar em botões e a ter a certeza que as coisas entram nos tempos e que tudo corre bem. Ok, porque imagino que da mesma maneira que um ator se pode enganar no texto, um engano ou uma espécie de gafe no desenho de luz também terá consequências Sim, no espetáculo. O que é que pode ser uma gafe de iluminação? Olha, várias coisas. Um projetor, uma luz fundir, dares uma deixa cedo demais ou tarde demais, saltares uma deixa, pode ser isso tudo. E é o suficiente para às vezes para alterar logo ali a ideia de uma cena, por exemplo. Se tiveres deixas à faca, se deixares um blackout que é combinado ou uma luz entrar à faca, se ela não, quando digo à faca é entrar a zero, num tempo de zero. Se isso depois às vezes não entra para quem está a assistir, há ali um compasso de espera um bocado, pronto, o ator pode ficar pendurado, basicamente. De onde é que tu vês os espetáculos? É da cabine técnica? Da Regi, sim. sempre. Okay. Sempre da Regi. Eu já nem me lembro de me sentar numa plateia a ver um espetáculo. Isso é engraçado. A sério. Não, acho que já é tão hábito de estar cá atrás a assistir aos espetáculos que sentar na plateia não me lembro mesmo quando foi o último espetáculo em que isso aconteceu. Tu consegues reconhecer a marca autoral de um designer de luz? É fácil para ti dizer, vendo o trabalho de colegas teus, por exemplo, este espetáculo só pode ser desta pessoa por esta e por aquela razão? Sim, completamente. Completamente, porque
Isto é uma estética, não é? O desenho de luz eu associo mesmo muito à pintura. Sei lá, tu se vis um Turner, tu sabes que é um Turner. Ou um Hopper, tu sabes que é um Hopper. Não há assim, não levanta grandes dúvidas. As pessoas criam uma linguagem, não é? Uma estética que, pronto, é muito delas. E eu acho que, pelo menos nas pessoas que eu conheço aqui no Porto e em Lisboa, que fazem desenhos de luz, tem muito isso. Eu consigo perfeitamente estar a ver um espetáculo e saber perfeitamente que a luz é do Meira, do Nuno Meira, ou do Daniel Vorma, ou mesmo do Rui Monteiro, ou da Vilma, sei perfeitamente. Acho que eles têm mesmo muito a estética está muito marcada. E como é que tu olhas para o teu trabalho, para essa tentativa, imagino que seja permanente, de construir uma linguagem própria? É o desafio maior de um criador, no teu caso, como é que... Sim, claro. Eu acho que já tenho a minha linguagem. Eu, pelo menos, espero que as pessoas já entendam isso. Mas sim, há sempre uma tentativa. Tu queres fazer o teu trabalho, é a tua assinatura, não é? Tens sempre uma estética. Ao criar, há sempre ali uma linha qualquer que segue sempre o mesmo. Consegues perceber qual é a tua? Consegues isolar alguns elementos dessa tua linguagem? Sim, eu tento trabalhar sempre bastante a cor e sempre em contraste luz-sombra. Sim, acho que isso se vê bastante no meu trabalho. Quem assistir a algumas peças assim regulares consegue perceber. Eu gosto bastante de ter luz lateral, luz mais baixa, em que eu possa criar bastante profundidade. Assim. Acho que se consegue ver isso. Não consigo dar um nome, desculpa. Sim. Não podia nenhum nome. Mas... Sim, era isso. Que traços ou que tendências é que tu conseguias isolar? Aqui no Dona Maria II, tu já iluminaste vários espetáculos. Uma das primeiras coisas, eu não sei se foi a primeira, foi nas Criadas do Marco Martins, a encenação do Marco Martins, a partir do texto do Jean Genet. Já, aliás, falámos aqui no podcast desse espetáculo com a Sara Carinhas e a Beatriz Batarda, que fizeram das irmãs Clara e Solange. Tu fizeste assistência ao desenho de luz nas Criadas. Eras muito nova nessa altura, não é? 20 e poucos, não é? Sim, eu confesso que eu já nem sei quando é que ele foi em 2000. Eu acho que foi 2016, se não estou em erro. 2016. Sim, tinha 24, 25 anos, uma coisa assim do género. Sim, estava a fazer assistência ao Nuno Meira, exatamente, que é uma pessoa que me ensinou imenso, e ainda hoje somos grandes amigos. E esse foi o primeiro espetáculo no Dona Maria, sim, em que conheci a equipa e foi... Por acaso gostei bastante de fazer esse espetáculo. Foi um bom desafio. Portanto, foi mesmo o primeiro, não é? Confirmas, foi a primeira coisa que fizeste no Dona Maria. Sim, aí no Dona Maria, sim. Acho que não... Depois, mais à frente, fiz um espetáculo com a Sara, que é a Teoria das Três Idades, e acho que foi... Pronto, depois outros com a Raquel. Mas acho que o primeiro foi As Criadas mesmo. Sim, tens toda a razão. E de resto, o que é que iluminaste mais no Dona Maria II que tenha marcado por alguma razão especial? Todos eles marcaram. Sim, todos eles marcaram, pronto, por razões distintas, como é óbvio, mas sempre de uma forma positiva. Esse da Sara, é claro que tem sempre um espaço no meu coração, mas também os da Raquel, que eu gostei imenso de fazer na altura. Sim, da Raquel André. Cheguei a fazer um com o Tiago Rodrigues, na altura com a Manufacture, e também a Última Hora, como é óbvio, com o Gonçalo Amorim, com quem trabalho assim bastantes vezes e gosto bastante. E como é que te vão acontecendo estas colaborações? São mais ou menos esperadas? Acontecem-te às vezes por um acaso que tu não estás à espera, um telefonema inusitado? Como é que vai acontecendo? Sim, é um bocado... Sim, eu nunca estou à espera, não é? Tu nunca sabes realmente a tua agenda, o teu dia da manhã. As pessoas, na verdade, vais trabalhando, vais conhecendo pessoas e as pessoas vão-te ligando e vão-te convidando para fazer projetos, mas eu nunca... Nenhum destes projetos eu já sei que vou fazer. Não sei, as pessoas ligam-me e convidam-me para fazer.
Claro, não estou a dizer que me ligam hoje para fazer um espetáculo amanhã, como é óbvio. Claro. Mas, Sim. mas ligam com alguns meses de antecedência e assim. O teu trabalho no teatro vai além da iluminação. Já fizeste direção técnica de vários festivais, do Alcântara, por exemplo. Sim. E aí como é que é? É um desafio logístico, sobretudo, a uma escala maior, imagino, do que fazer apenas um espetáculo. Sim, é um grande desafio logístico. Então este ano está a ser um grande desafio logístico. Mas sim, eu faço direção técnica do Alcântara, do FITEI e de um programa do Porto, que é o que se chama Cultura em Expansão. É um desafio grande, mas que eu acho assim uma certa piada. Pronto. Porque, pronto, tu conheces várias companhias, basicamente tu estás em contacto com várias companhias e articulas toda a parte técnica dos espetáculos com cada teatro onde os espetáculos vão ser apresentados. Pronto, e fica a teu cargo essa logística toda, uma espécie de produção técnica. Ou seja, perceber quais são as necessidades das companhias, o que é que existe nos teatros, cruzar informação, garantir que nada falha, não é? Exatamente. E também quando estás já desde o início nos festivais, também a par com a direção artística vais ajudando na escolha dos espaços. Por exemplo, há espetáculos que se calhar encaixam no Dona Maria por causa do Rider, mas se calhar já não encaixam numa black box do CCB. Portanto, é essas análises que tu também tens de fazer e ajudar a direção artística depois a tomar decisões em relação a isso. Uhum. É só porque pode ser bastante dispendioso meteres um espetáculo na Dona Maria que tem umas possibilidades e depois estás a meter outra sala que não otimizar a coisa, não é? Perceber. Exato. Uhum. Exato. Gostas desse trabalho? Gosto, confesso que gosto mais de desenhar luz, mas eu gosto bastante de falar com pessoas também e conhecer pessoas novas e assim. E acho que a direção técnica é um desafio. Pronto, eu acho-lhe piada por isso. Mas não me imagino a fazer direção técnica a minha vida toda. Não. Karina, eu gostava de perceber como é que tudo começa, ou como é que tudo vai começando. És de Lamego, não é? Nasces em Lamego. Nasci em Lamego e quando ainda fiz o décimo ano em ciências, não é? No estudo regular, até que conheci a Academia Contemporânea de Espetáculo. No Porto. No Porto, exatamente. Então, pronto, na altura falei com os meus pais, eles já sabiam que eu tinha esta ideia também de ir para esta área de teatro e música. E falei-lhes da academia e eles, ok, então bora lá experimentar para ver se realmente vale a pena. Então optei por fazer o ensino secundário nessa escola. Pronto, e aqui estou eu. Ok, portanto foi uma marcha atrás, estavas a fazer o teu percurso em ciências, decidiste Sim. que não era por ali que querias ir. Sim, foi mais um atalhar, porque na verdade eu já tinha programado em a cabeça que quando se fizesse o 12º ano no ensino regular, que iria ou para a ASMAI ou então para a Católica, mas caso não entrasse numa, entraria noutra. Mas vi a academia ali um bocado como um atalho de, ok, é isto que eu quero, porque é que não vou já para aqui? Pronto. O que é que te interessava nessa altura em que, bom, muitas pessoas com essa idade, não é? Muitos de nós estamos a perceber o que é que queremos ou do que é que gostamos. De que é que tu gostavas? O que é que tu te vias a fazer? Porque dizes que havia-se interesse pelo teatro, mas não era ser atriz, não sei se isto passou pela cabeça também. Não, era já este bastidor luminoso do teatro que te interessava? Eu se tentasse, se quisesse ser atriz, era uma atriz muito frustrada. Mas, não, eu sempre quis, eu sempre quis música, na verdade. Eu queria fazer produção musical e trabalhar em estúdio e assim. A verdade é que a partir do momento em que fui para a academia e tomei contacto com o teatro e com a iluminação,
acabei por me desinteressar um bocado do som e passar para a iluminação. Pronto, foi isso. Mas já é uma coisa desde miúdo. Eu antes sempre vi concertos e lembro-me de dizer sempre aos meus pais: eu quero é aquilo, eu quero é andar em digressão pelo mundo com uma banda. Mas, pronto, na verdade, depois começas a conhecer as coisas e a iluminação é uma área completamente escondida, não é? Tu, se não tiveres contacto, não sabes que aquilo existe, não é? Sim, exato, é esse paradoxo, não é? Que faz brilhar os outros, mas anula-se a si próprio, não é? Não dá nas vistas. Portanto, a tua descoberta da luz e da iluminação é na academia já, no Porto. Sim, esse desvio. Sim, é na academia. Sim. Lembras-te como é que foi? Como é que aquilo te começa a chamar a atenção? Aquilo foi, na verdade, através das aulas, não é? Eu tinha aulas de desenho de iluminação, que estava muito mais focada no desenho, e tinha aulas de oficinas, em que são práticas em que tu estás em contacto com o material e que fazes montagens e assim, isto quer para a luz, quer para o som, não é óbvio. Não sei, achei mais interessante o poder, o pensar a luz do que pensar o som para um espetáculo. Eu, na verdade, para mim, eu não estou a me desprezar nada, como é óbvio, mas para mim é mais desafiante pensar num desenho de luz do que num desenho de som. E foi um bocado isso que depois me levou a aprofundar o trabalho nessa área. Mas chegaste a estudar música, algum instrumento, ou tens essa vertente também, ou não? Sim, quando era miúda, os meus pais me tiram-me a estudar piano, como sempre, e eu depois quis ir para a bateria, e pronto, e foi isso. Estudaste bateria, então? Sim. E também tive aulas de piano também. Deixaste-te, entretanto, ou é uma coisa que te acompanha ainda? Deixei, entretanto, porque depois a vida vai-te levando por outros caminhos. Mas a bateria ainda está lá parada em casa dos meus pais, a ganhar pó. Ok. Portanto, acabas a academia e depois segue-se a ESMAI no Porto também. Sim, pronto, eu acabei a academia, entretanto, o próprio Teatro Bolhão convidou-me para ficar a trabalhar com eles e eu fiquei. E ao mesmo tempo entrei na ESMAI, só que eu na ESMAI optei por tirar cenografia, porque achei. Pronto, eu sempre gostei desta parte bastante plástica e acho que a cenografia, naquele momento, fazia mais sentido estar a tirar um curso que me completasse do que estar a repetir um passo. Na verdade, depois de ter falado com alguns professores, naquela altura, como os planos curriculares estavam, eu ia estar a repetir coisas. Então, optei por fazer o curso de cenografia, mas fui assistir a algumas aulas de iluminação, não é mesmo? Dos que me interessavam. Apenas cadeiras que me interessavam na ESMAI. Não fiz o curso. E o que é que levaste da cenografia, dessa tua aprendizagem também longa e aprofundada? O pensamento do espaço, o que é o pensar o espaço e como é que tu alias a luz à cenografia. Pronto, porque os dois trabalham a mesma coisa, não é? É um espaço. Sem luz a cenografia não é vista. E pronto, e também é iluminar, tu iluminas o espaço, tu precisas do cenário para isso. É isso. Portanto, começas a trabalhar ainda antes portanto, quando entras na ESMAI já estás no fundo a trabalhar, não é? No Teatro do Bolhão, como disseste. Sim. Depois de sair da escola não houve propriamente aquele momento de, bom, agora sim começa a vida a sério e tenho que trabalhar, ou a coisa foi mais ou menos, como foi mais ou menos simultânea, não houve propriamente essa noção de transição? Não, confesso que não houve essa noção de transição, porque eu comecei a trabalhar em 2010 e a ESMAI sempre foi, eu sempre fui fazendo ao mesmo tempo que trabalhava, então, e ao mesmo tempo iam-me surgindo outras coisas. Eu comecei a trabalhar também com o São João, com a Casa da Música e assim, e foi tudo um bocado ao mesmo tempo, não é? As coisas vão andando e vão se construindo. Trabalhas com dança também? O que é diferente na dança, em comparação com o teatro? Em que é que o teu trabalho ou o teu pensamento como designer de luz é diferente?
É diferente. Está mais uma vez a maneira como tu pensas o espaço e também nos tempos. Eu acho porque pronto, no teatro tens um texto que te guia, enquanto que na dança são um bocado é o que o coreógrafo te vai dizendo, as diretrizes e o ambiente que ele quer, depois tu tens de ir vendo um bocado que músicas é que surge, não é? No decorrer dos ensaios e como é que eles se movem no espaço. Ou seja, que sensação é que isso te dá e que sensação é que tu queres transmitir através da luz. Pronto, não vou dizer que é um processo mais moroso, mas é bastante diferente do teatro. Só porque não te segues logo à partida por um texto em que te diz Itália, didascália toda. Ok, não há esse ponto de partida. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para rever rapidamente como foi, aos bocadinhos, a conversa com o Won Jackie no episódio passado do teatro. Uma vez eu disse ao meu pai, não gosto nada de não sei o que, só gosto de teatro. E o meu pai olhou para mim com uma cara e disse, mas teatro não é uma profissão, é um hobby. Eu só quero ensaiar. É o que eu mais gosto, é da dinâmica com os colegas e com o encenador, a dinâmica plástica, a dinâmica de construção, de continua. O que se aprende no teatro amador é garra, determinação, vamos fazer frio, ensaios no frio, tá vendo? Brandoa, dezembro. O que é mais importante para mim? O que digo ou como digo, para mim, seria o como digo. E quando a pessoa não sabe o que aconteceu, tem que pensar se vai agarrar numa âncora do que já sabia ou se vai agarrar numa âncora de algo que lhe está a apetecer agora. É sempre qual é a melhor história. Quando a surpresa da escrita é melhor do que eu tinha planificado, eu aceito a surpresa. O espanto é a capacidade de criar o mundo, de criar o óbvio, de criar o que já foi feito, obviamente, não é? Mas, quando eu digo espanto, é tu pensares que estás a criar o mundo pela primeira vez. Acontecem coisas em Luanda que é muito difícil. Nós ficamos assim a dizer, meu Deus, isto está a acontecer. Isto está mesmo a acontecer. Mas isso acontece muito. Ir a filas que ninguém me chama, ir a documentos que coisa, entrar em casamentos errados. Isso é muito fixe para escrever. Para viver, não sei. Tenho muito má memória, mas muito má. Mas de repente lembro-me com quem é que fiz xixi em outubro de 84 num desafio de futebol na escola. Era o Cláudio e tinha uma blusa azul. Foi a conversa com o Won Jackie no teatro passado, que podem ouvir no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. De volta à conversa com a Karine Giada. Quero saber o que é que nos podes sugerir, Karine, aos ouvintes deste podcast. Ora bem, assim, em breve, será dia 21, vamos apresentar um espetáculo, o monólogo de uma mulher chamada Maria, com a sua patroa, da Sara Barros Leitão, em Beja, e no Teatro Pax Júlia. Mas também, pronto, tenho assim alguma curiosidade em ver um concerto do Olafur Arnolds, que vem a Portugal em dezembro, que vem à Casa da Música. Não sei se também, acho que também irá a Lisboa apresentar um novo álbum dele, e acho que são coisas boas para ver. Dirias que a música é o teu consumo cultural mais frequente, ou maior? Não digo que é o mais frequente. Sim, quer dizer, não, diria que é mais, se calhar, a fotografia ou a pintura. Se calhar é o mais. Eu não. A minha questão com a música é que eu também faço faço alguns desenhos de luz para algumas bandas. Então, às vezes eu já nem encaro a música como um passatempo ou como pronto, já é trabalho também. Com quem é que trabalhas habitualmente na música? Eu agora estou com os paper cuts e com os retimbrar. Pronto, agora não consigo fazer mais coisas, já me chega. E como é que está a tua relação com a pintura? É de espectadora? É de espectadora, sempre. Ok, não há telas aí pela tua casa? Não, só na Carolice, só a brincar, pronto. Mas não sou, não pinto. Admiro pronto, gosto bastante de pintura. Uma das coisas das quais parto para o meu trabalho. Karine, eu gostava que tu ouvisses uma pergunta que eu trago para ti, de alguém com quem trabalhaste num espetáculo chamado Cordyceps. Ele esteve há pouco tempo aqui no teatro. É o Marco Mendonça. E creio que trabalharam em mais alguma coisa juntos, para além do Marco, Cordyceps. não. Foi só no Cordyceps. Sim.
Então cá vai. Olá Mariana e olá Karin. A minha pergunta para ti, Karin, é se não fosses desenhadora de luz e diretora técnica, isto são duas coisas que eu tenho a certeza que tu és e que fazes maravilhosamente bem, o que é que gostarias de ser? Noutro universo, numa vida paralela, que profissão terias escolhido para exercer? Um beijinho e até já. É uma pergunta difícil, mesmo. Para onde é que as esquinas da vida te poderiam ter levado em vez de para o sítio onde estás agora? Provavelmente, tendo em conta o meio de onde venho, se eu não tivesse vindo para esta área, provavelmente teria ido alguma coisa na saúde. Não sei muito bem o quê, mas de certeza que tinha ido parar para qualquer coisa na saúde. Mas eu confesso que eu não me imagino a fazer outra coisa na vida. Há pouco tu disseste, quando falávamos da direção técnica de festivais, dizias que não te imaginas a fazer aquilo pelo resto da tua vida. Sim. Isto de ser desenhadora de luz, imaginas-te a fazer, vou dizer, por muito tempo na tua vida, para não usar o resto da tua vida, que parece um horizonte demasiado assustador. Mas é isto que queres fazer? Sim. Pelos próximos anos que tens pela frente? Sim, seguramente que sim. Pronto, mas é mesmo um trabalho onde me sinto realizada. Apesar de tudo, não é? Todos os problemas, não é? Da área e assim, mas é mesmo isto que eu quero fazer, sem sombra de dúvida. Já tens sítio para acolher a lágrima de cristal que tu vais receber? Não. O Prémio Revelação atribui um pedacinho do lustre da Sala Garrett do Dona Maria II. Não tens lugar para ele ainda? Para a estante, não há uma estante dos troféus ainda. Não. Vai haver há ali bastante de livros. Provavelmente vai ficar ali, mas nem sequer tinha pensado nisso. Karin, muito obrigada pelo teu tempo e por esta conversa. Parabéns, uma vez mais, por teres sido a terceira vencedora do Prémio Revelação AGEAS Teatro Nacional Dona Maria II. Muito obrigada por esta conversa. Obrigada eu pelo convite, Mariana. Esta e outras conversas do teatro podem ouvi-las nos sítios habituais: Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até daqui a 15 dias.